Já imaginou um cenário em que você não tem mais que pensar? Já imaginou um cenário em que você não tivesse mais que lidar com quem pensa diferente de você? Já imaginou um mundo em que os leitores são perseguidos e presos pelo governo? Pois é, seja bem-vindo a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, um escritor de ficção científica e de fantasia. Esse livro ele é considerado uma das 3 grandes distopias, juntamente com 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Já tem resenha dos dois aqui no canal, link na descrição. Em Fahrenheit 451, os livros são proibidos e os bombeiros, ao invés de apagar os incêndios, eles queimam os livros. O título desse livro é dado exatamente porque Fahrenheit 451 é exatamente a temperatura necessária para iniciar a queima do papel. Ou seja, para nós, se a gente for pensar em graus Celsius, seriam 233 graus Celsius. Nesse mundo, o protagonista Guy Montag, um desses bombeiros, segue obedientemente o sistema até conhecer Clarice, uma jovem questionadora que provoca nele alguns questionamentos sobre a vida e sobre a felicidade. Neste mundo, o entretenimento ocorre por meio de televisores interativos, que exibem programas fúteis e emburrecedores e que o público também pode participar. O autor segue nos explicando como a mídia costuma manipular a sociedade. A televisão, ela é real, ela é imediata, ela tem dimensão. Ela diz a você o que você tem que pensar e explode. Parece tão certo, né? Ela leva você tão rapidamente para suas próprias conclusões que a sua mente sequer tem tempo de protestar. Ou seja, a televisão, por muito tempo, ela ditou o que a sociedade devia achar ou não a respeito de alguma coisa. Ela moldou em muito a nossa cultura, ela transformou a nossa cultura de acordo com os seus interesses e com os interesses do governo. O que eles fazem? Quando eles querem confirmar uma ideia deles, eles chamam um especialista que concorda com eles para falar a respeito, para dar mais força para aquilo que eles estão querendo passar para você. No livro, é lógico que o governo se aproveitou da mídia para ficar mais forte. Assim, ele usou a TV para criar uma cultura de conformismo e alienação. Nesse mundo, as pessoas elas são estimuladas a sempre serem felizes e quando elas se sentem infelizes, elas acabam utilizando medicamentos para dormir, afastando-se assim do motivo da sua dor. Por exemplo, a Mildred, que é a esposa do Guy Montag, em um determinado momento ela se sente estressada com alguma coisa e se entope de remédios e acorda no outro dia e sequer se lembra qual era o motivo do estresse dela. Ou seja, o remédio tão forte que até fez ela se esquecer dos problemas. Ela evitou totalmente aquela dor. Dessa forma, eles buscam incessantemente o prazer e evitam a todo custo a dor. Isso é um estilo de vida, como eu já falei em outros vídeos, hedonista. Por aqui, os dissidentes do regime político, os leitores, eles são perseguidos e punidos com prisão. Além disso, as suas casas são queimadas juntos com os livros que essas pessoas tinham. E quem denuncia essa galera são os próprios cidadãos. A maioria dos cidadãos, eles são pró-governo. Assim, se eles descobrem que alguém tem um livro em casa, então eles fazem uma denúncia e então os bombeiros entram em ação. Em determinado momento, enquanto cumpria a missão de queimar os livros juntamente com uma casa, o protagonista presencia uma cena em que uma senhora se recusa a deixar a casa com seus livros, enquanto tudo acaba virando cinzas. Assim, essa mulher acaba morrendo junto com a sua biblioteca, pois ela não era capaz de se imaginar sem todos aqueles livros que para ela eram tão importantes. Essa situação faz com que Montag, o nosso protagonista, pense o seguinte: deve haver algo nos livros, algo que não podemos imaginar. Para fazer uma mulher ficar ali, numa casa em chamas, deve haver algo ali. Afinal, você não fica por nada. O protagonista começa a ler os livros e descobre que eles são capazes de nos fazer questionar o mundo à nossa volta. Questionar nossa forma de vê-lo, questionar o que é verdade e o que é mentira. E também destaca a importância de admitir a sua ignorância. Se você esconder a sua ignorância, ninguém vai bater em você e você nunca vai aprender. Isso mesmo, meu camarada. Reconhecer a nossa ignorância é um elemento muito forte de propulsão para que a gente queira buscar conhecimento a respeito de algum assunto. Por quê? Porque você vai ficar desconfortável em ser ignorante sobre aquele assunto. Não é à toa que aquela frase "só o papiro liberta", aliás, só o conhecimento liberta, é tão sábia. Afinal, só o estudo é capaz de libertá-lo da ignorância e de tudo de ruim que ela traz consigo. Pessoal, vale lembrar que
que não podemos saber de tudo. Mas, a respeito de alguns temas, essa ignorância ela vai nos incomodar a ponto de nos mover em frente, em busca desse conhecimento. Mas, Patrick, como que essa sociedade chegou a esse ponto? Resumidamente, a ditadura de Fahrenheit 451 é resultado de um acúmulo gradual de poder do Estado, sendo impulsionado pelo uso da tecnologia e da manipulação da opinião pública. Em determinado momento, os cidadãos começaram a se focar na busca do prazer e na evitação da dor. Aos poucos, a maioria das pessoas passaram a deixar de consumir o conteúdo dos livros, porque os livros eles causavam dor, eles colocavam as pessoas em contato com opiniões diferentes, deixando-as desconfortáveis. Além disso, os livros eram trabalhosos de serem lidos e de interpretados. Evitaram também a dor de descobrir sua ignorância, passando a consumir conteúdos cada vez mais simples, mais resumidos. Antes eles liam os livros, depois passaram a ver adaptações em filmes. Depois passaram a ler resumos, depois algumas frases concisas sobre o tema, super resumidas, e assim foram consumindo o conteúdo de forma cada vez mais simplificada e vazia. Assim, acabavam até mesmo se afastando do conteúdo original. E dessa forma, os leitores passaram a se tornar minoria na sociedade e passaram a ser perseguidos pelo governo. E vale lembrar que foi o próprio povo que ajudou o Estado a instalar essa ditadura, independentemente deles terem consciência disso ou não. Essa evolução que permitiu que o governo implementasse um controle total sobre a sociedade, censurando a leitura e sufocando qualquer tipo de conhecimento crítico. Uma passagem da história que é extremamente marcante nos mostra como os livros têm o poder de mudar o mundo. Entre 1751 e 1772, Denis Diderot, um filósofo, escritor e editor francês, lançou em 28 volumes a Enciclopédia, que trazia um pacote de ideias iluministas. Esses pensamentos se difundiram pela França, trazendo a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que são a base da Revolução Francesa. E todos nós sabemos que a Revolução Francesa foi um marco histórico que fez com que a gente passasse para a idade contemporânea. E com base no possível poder de disseminação de informações que os livros têm, dois eventos marcantes ocorreram na história. Considerando a história mundial, o governo dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial queimava os livros porque eles sabiam que os livros têm grande potencial de influenciar as pessoas. Já quando a gente considera um cenário micro, o governo brasileiro, durante a ditadura militar, censurou livros, músicas, filmes e outras linguagens de arte. Inclusive, eles chegaram a usar a censura prévia. Eles passavam lá uma série de coisas que as pessoas não podiam falar porque já estava censurado, independente do governo ver ou não. Resumindo, esse livro critica a alienação, a censura e a busca do prazer imediato, mostrando a importância da literatura para a reflexão e para o questionamento. Essa obra ela carrega uma forte crítica social no que se refere ao autoritarismo e a repulsa ao conhecimento. A história contada nesse livro ela é extremamente interessante e recomendo muito a sua leitura. Depois de lê-lo, deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito. Se chegou até aqui é porque gostou do conteúdo, assim não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Por hoje é só e valeu!